Segundo o criador de One Piece, Eiichiro Oda, há uma maneira garantida de assegurar o sucesso de uma adaptação em anime. Recentemente transformada em uma série live-action pela Netflix, a obra original do mangá One Piece foi inicialmente adaptada para uma série de animação. Com mais de 1000 episódios e quase um quarto de século no ar, a série de anime narra a jornada de Monkey D. Luffy e seus companheiros piratas, enquanto navegam pela Grand Line. Ao longo desse percurso, Luffy tem o grande sonho de se tornar o rei dos piratas. Ao criar a adaptação live-action, Oda estava determinado a evitar as falhas que ocorreram em adaptações anteriores. Trabalhando em estreita colaboração com a Netflix, ele desempenhou um papel de supervisão, garantindo cuidadosamente a qualidade da adaptação. Em uma entrevista com a E-Canadá, Oda compartilhou suas estratégias para tornar One Piece uma adaptação de anime única e bem-sucedida. Ele afirmou: "Muitos mangás já foram transformados em ações ao vivo, mas a história de fracassos passados persistia. Não havia exemplos bem-sucedidos no Japão. A questão que pairava era se os fãs de One Piece, assim como os espectadores que desconhecem o mangá, aceitariam essa adaptação. Felizmente, a Netflix concordou em não lançar One Piece até que eu desse minha aprovação, considerando que estava satisfatório. Li os roteiros, fiz anotações e atuei como guardião para garantir que a essência fosse preservada." Uma adaptação live-action de um mangá não se limita a reencenar a obra original, envolve, na verdade, compreender o que os fãs apreciam nos personagens, nas dinâmicas entre eles e manter fidelidade a esses elementos. Um bom programa de ação ao vivo não precisa necessariamente mudar a história de forma significativa. O mais importante é se os atores conseguem capturar os personagens de maneira a satisfazer os leitores do mangá. Acredito que conseguimos fazer isso bem, e espero que o público aprecie. A adaptação live-action de One Piece pela Netflix atende a todos os critérios de Oda e muito mais. Com seu elenco live-action, a série consegue dar vida aos personagens por meio de atores que personificam perfeitamente seus papéis. O protagonista Luffy, interpretado por Inaki Godoy, é tão cheio de energia e carisma quanto o personagem do mangá e do anime, enquanto Emily Hood investiu anos de esforço para conquistar o papel de Nami. Com atores tão dedicados à interpretação de seus personagens, cada elemento de One Piece é levado a sério, e os personagens agem como se estivessem em qualquer outra mídia, conferindo autenticidade à produção. Como Oda explicou, a adaptação live-action de One Piece raramente precisa se desviar da história das outras versões. Luffy e os Chapéus de Palha enfrentam as mesmas situações que no mangá. Embora algumas nuances tenham mudado, como o papel inicial de Nami, a versão da Netflix de One Piece permanece fiel à narrativa geral. Os arcos da história ainda progridem no mesmo ritmo geral, e os piratas ainda mantêm suas características gerais que os tornam cativantes. Luffy continua sendo um herói confiante e obstinado, Nami é ainda reservada, e Zoro está empenhado em se tornar um mestre na arte da espada.